Aí a gente começa a fazer uma luta lá no Manassac, na Vazeia. Tem lutas que tem que colocar pressão mesmo, tem que ficar em cima da pessoa. Tem lutas que ficar agarrada quase o tempo todo, né? Procurar agarrar o tempo todo. Tem lutas que não, vão querer ficar na distância. Aí voltamos, inundação no bairro todo. Não podia nem entrar no bairro, na academia, nem no prédio. Os caras iam de barco levar água pra galera do prédio. Essa infecção na perna aconteceu na semana da luta da final. Na semana mesmo. Saiu assim do nada, a gente tava fazendo sparring, a gente tava carreira, falei, putz, amanhã eu vou chutar com essa perna que tá zoada. Tava muito feliz porque, assim, o 2025 começou no hospital e termina com o cinturão Thai Fight, né? Exatamente. Bem-vindos ao Rouge Mindset. Hoje estou muito feliz de ter com a gente a francesa da Bahia, ou a Queen do Thai Fight. Estou muito emocionada por conversar com ela, uma lutadora que vem conquistando seu espaço e brilhando na Tailândia. Ju, seja muito bem-vinda ao Rouge Mindset e muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui. Bom dia para você. Como você está? Estou bem, tô ficando doente, mas tô bem. Doente? Que foi? Gripe? Aqui, cada mês fica doente. Tipo, cada luta, ou ficar doente antes, ficar doente depois. É um ciclo que a gente tenta quebrar. Sim, meu Deus. Vamos falar disso também. Sim. Essa vai ser outra pergunta, né? Mas vamos começar pelo início, onde tudo começou. Quero saber como foi, como era a Ju antes de ser lutadora profissional. Quero saber da sua infância, como você era de menina. Por favor, Ok. se quiser comentar. Então, quer começar pela infância mesmo? Vai Sim, demorar para um pouco. ver como foi sua infância um pouquinho. Então, meus pais são separados desde que tenho quase 4 anos, então tinha isso de ir de uma casa para outra, né? Eu acho que foi isso que facilitou o fato que eu consegui me mudar de um país para outro, ou de lugar para outro, assim, com mais facilidade, talvez. E, assim, até meus 18 anos, eu fiquei na França, no sul da França, onde nasci, né? Só que eu brigava muito na rua, tinha muita raiva, assim, então minha mãe me colocou a treinar boxe para me acalmar. Funcionou, só que aí depois eu passei os 18 anos, consegui meu diploma de ensino meio, e aí eu fui embora, fui para a Inglaterra trabalhar, porque nessa época eu não tinha ideia o que queria estudar, né? Não tinha ideia nem quem era eu, né? Quem sabe. E aí perdi um pouco o contato com a luta nesse momento. Mas eu lembro que meu professor de boxe na época falou para mim, ó, se tu não conseguir tu diploma e não conseguir seguir com os estudos, tu vai lutar. Aí a gente vai te colocar a lutar. Só que não aconteceu, eu fui embora, consegui. Aí eu comecei a trabalhar na Inglaterra, aprendi inglês, comecei a me conhecer um pouco mais, comecei a ter contato com outras culturas, outras pessoas, me virar sozinha, assim. Sempre tendo o apoio da minha família se necessitar. Isso é uma coisa que sempre teve. Eles sempre apoiaram minhas escolhas e o que precisava para realizar elas, né? Daí eu fui para a Argentina, onde eu viajei bastante, fiz trabalhos voluntários, fui até Bolívia viajando, assim, foi outra vida, né? E aí me deu o gosto de estudar antropologia, porque eu comecei a conhecer as diferenças culturais, perceber essas coisas, né, que variam muito de um país para o outro. Daí eu decidi estudar, né, e eu decidi me mudar para a Espanha. Aí eu estudei na Espanha. Na época eu falava bem pouco espanhol, na verdade eu aprendi estudando. Eu aprendi estudando, então os 3 primeiros meses de faculdade era bem difícil, tinha que traduzir tudo. E aí depois eu fiz um intercâmbio no terceiro ano no Brasil. Aí, no caso, eu cheguei no Brasil, daí eu comecei a treinar Muay Thai, mas sem pretensão, né? Só como um hobby mesmo. Foi aí que eu conheci o Thiago, né? Que é meu marido, mas que era também meu primeiro professor, meu primeiro treinador. Brasileiro, que ótimo. Sim, ok. Aí, daí, teve o Covid, então a gente ficou em quarentena, não deu muito tempo para ficar treinando, na verdade, lá, mas foi durante o Covid que eu comecei a treinar de fato, porque ele me ensinou o que era Muay Thai, as regras e tudo, comecei a realmente pegar interesse por isso. Também tinha a ver com outra cultura, né? Como eu já tinha estudado isso, tinha me formado em antropologia, então, tipo, uma coisa que me apaixonou mesmo. Aí, quando a pandemia acabou, que as academias abriram, a gente começou a treinar, mas começou a treinar mesmo. Isso foi em 2020. E aí eu decidi que queria lutar pra ver, né? Aí eu comecei tudo, preparação física, treino assim de atleta. Ainda só eu e ele, né? Na época não tinha outro atleta.
E aí a gente treinava com a galera do MMA lá em Salvador, porque tinha só eles para decidir profissional, para fazer sparring e tudo. Eu acho que isso ajudou bastante, porque eles eram muito duros, né? Era muita porrada, assim, os caras grandes, as minas anabolizadas e tal. Então, assim, eu tomei muito murro e aprendi a ficar bem dura nessa época, e acho que hoje em dia eu sinto quanto foi útil. E é isso, depois a gente ficou 5 anos, fiquei 5 anos no Brasil lutando, né? Porque a gente morava em Salvador, Salvador não tinha nada, cada vez tinha que ir para São Paulo, cada vez tinha que investir dinheiro, né? Eu teve a sorte, não sei se pode chamar de sorte, né? Mas eu tinha um aluno que eu dava aula de professor online, que era advogado, e ele, cada vez que eu tinha um voo que atrasava, tá, ele processava, e aí a gente ganhava dinheiro do acordo. E aí, com esse dinheiro, a gente conseguia pagar os outros voos. Então, eu patrocinei minha carreira assim, dessa forma. Ainda bem, porque senão era muita grana para até para viajar cada. Bom, lá não lutava tanto do que aqui, obviamente, né? Mas cada 3 meses tem que pagar os voos, o hotel, os eventos E que é eu pagava caro o tudo. Brasil, né? Os voos são Muito caro. caros. Uhum, É, muito caro. Dependendo da época, não dá, né? sim. E, enfim, chegou um momento a gente abriu o CT e tal, quando eu fiz minha primeira luta, e depois a gente pensa, pô, será que a gente deveria se mudar para São Paulo, para um lugar onde tem mais circuito e tal? E aí eu pensei, não, cara, se for para se mudar, a gente vai para Tailândia logo, né? Não adianta ficar aqui, não tem muito mais para fazer. Então a gente decidiu ir para a França, a final de 2023, para juntar dinheiro, né? A gente ficou lá com minha família durante quase um ano, né? 8 meses, eu acho, Uhum. trabalhando. Aí o Thiago conseguiu dar algumas aulas, eu fiz vários trabalhos, consegui, tipo, explotar meu diploma, né? Entre tudo isso, eu tinha feito outro Master em Gestão Internacional do Esporte, e eu tinha sido recrutada para trabalhar nas Olimpíadas de Paris. Que Isso foi ótimo. um ano antes disso acontecer, né? Eles já fizeram um recrutamento bem cedo. Então a gente já sabia que em julho tinha esse trabalho, então a previsão era depois disso, depois das Olimpíadas, ir para Tailândia. E o que a gente fez? A gente foi para Tailândia, então, esse final de setembro de 2024, mas assim, todos os planos que a gente tinha mudou tudo, né? Nada aconteceu da forma que a gente pensava, Ok. o que sempre é assim na vida, mas na Tailândia eu acho que particularmente mais, né? Tipo, nada aconteceu como você imagina. Você vem com um plano, já sabe que não vai ser assim. E é melhor, né? Porque o que a Sim. gente vive agora é bem melhor do que o plano que a gente tinha ao início, né? Então, a gente chegou na Tailândia final de setembro. Uhum. Eu já conhecia os Joes do Brasil, conhecia a Bia, né? A Bia é uma grande amiga minha, que de fato a gente lutou, na primeira luta foi com a Bia, né? Ah, ok. E assim, eles estavam lá em Bangkok, conheciam o Rael já e tudo. Então a gente fez uns treinos com eles quando a gente chegou, mas a gente tinha essa previsão de se mudar para Chiang Mai. Então a gente foi para Chiang Mai, a gente queria treinar primeiro no Manop. Só que quando a gente chegou lá, o problema é que era interior, para achar um apartamento era impossível. E quando assim, muito complicado mesmo. Na Uhum. academia não tinha nem mais quarto disponível para a gente ficar, que não era também o que a gente queria, né? A gente queria realmente ter nosso espaço, né? A gente tinha investido para isso, né? Só que nem tinha, e assim, nos redores não tinha algo que, assim, não queríamos muita coisa, mas o mínimo, né? Daí a gente começou a treinar no Manassak, que ficava lá no centro de Chiang Mai, então foi bem mais fácil de achar um lugar para morar. A gente achou um lugar para morar, beleza. A gente se instalou, aí saiu o final de semana, aí voltamos, inundação no bairro todo. Não podia nem Ah, entrar no bairro, na academia, nem no prédio. Os caras iam de barco levar água para a galera do prédio. A gente ficou uma semana assim, entre os ixi. hotéis, esperando poder voltar. A gente tinha ido ver os elefantes lá no santuário. Eu tava só de biquíni, ainda tinha dado banho pro elefante todo dia, tava Eu vi suja. essa foto. Eu vi essa foto você dando banho no elefante. Eu tava dando banho pro elefante, voltei, porque senão não vai chegar em casa, e fiquei uma semana quase na rua, né? Assim, no hotel pro outro, mas a gente teve que comprar coisas no shopping, a gente não tinha nem roupa, a gente tinha passaporte, cartão de crédito, ainda bem, né? Então foi assim. Aí começou o estresse, assim, nesse momento, né? Já começou a ficar um pouco estressante. Aí a gente começou a Ixi. fazer uma luta lá no Manassak, na Vazia. O início tava bem, né? Tipo, eu acho que cada lugar é para cada um, né? Tem lugar que são muito bons para umas pessoas que para outros não dá. No caso, para a gente não é um lugar para a gente, é um lugar que tinha pessoa que a gente gostou muito, que tinha muita coisa positiva, mas que não encaixava com o nosso objetivo, com o que a gente queria. E a gente viu isso bem cedo.
Então a gente decidiu, falou com o Joyce, voltar para Bangkok para treinar com o Joyce. Só que aí a gente decidiu isso com ele já para chegar início de dezembro, quando já estava meio metade de outubro, início de novembro. A gente fica um mês e meio lá e quer ele já se mudar. Só que a gente decidiu dezembro, aí depois não sei. Aí surgiu uma luta para mim em dezembro, né? Eu fiz essa luta. E aí em janeiro. É isso. Só que início de janeiro teve uma cirurgia. Aconteceu uma coisa, bom, não vou dar muitos detalhes aqui, mas Sim. uma cirurgia, tipo, uma coisa. No final tinha a ver com os treinos, mas de primeira vista não era uma lesão, entendeu? Uma coisa que aconteceu nos órgãos, assim. Cara, foi muito, muito assustador. Eu fiquei internada há quase 10 dias no hospital, lá em Chiang Mai. Sim. E a gente ficou sem saber o que estava acontecendo. Foi muito, muito difícil. Eu perdi muito peso. Eu tava andando com meu peso de pesagem quase mais normal, né? Sim, Aí seu tava. peso é 56, mais ou menos? Bom, Isso é outra 56. história. Vai Ok. demorar para explicar. Ok. Aí a gente, como assim, o médico explicou que não ia poder fazer exercício durante 2 meses, 3 meses, então, tipo, ficar sem treinar esse tempo todo não fazia sentido ficar, porque a gente não. E a gente já quer se mudar para Bangkok, então a gente foi de Chiang Mai para França. A gente voltou para a França, o tempo de me recuperar, e a ideia era voltar final de março, início de abril, para Bangkok, começar a treinar lá com os meninos. E eu ia voltar a treinar por 3 meses sem treinar. Né? É o que a gente fez. Só que assim, quando a gente chegou na Tailândia, a gente sabia que tipo, tinha tudo isso de visa RAN e tal, a gente não sabia muito bem como funcionava, mas sabia que os caras faziam isso há tempo. Então o Thiago falou: eu vou fazer assim, eu tenho 3 meses no passaporte cada vez. E eu fiz um visto estudante, porque eu tinha só 2 meses. Aí eu, aula de tailandês. No caso, a gente fiz em Chiang Mai, porque a gente estava morando em Chiang Mai naquela época. Enfim, a gente saiu, aí eu tive que fazer o pedido pro visto, que vai sair, vai voltar e tal. Tem uma data para voltar para renovar, se não pedir o visto também. Então a gente tinha que voltar antes dessa data. Então a gente foi. Quando a gente voltou da França para cá, a gente chegou em Bangkok. E aí eu passei primeira, né? Porque numa mesma fila, mais rápido. E fiquei esperando o Thiago não chegar. Aí eu comecei a ficar preocupada. Passa 1 hora e meia, 2 horas. Aí eu comecei. Ele não tinha internet, ainda não tem internet, está deixando todo mundo louco, ele não quer botar a internet no celular. Ninguém sabe onde ele tá quando precisa saber onde ele tá. Sim, sim. E tal dia era isso. E aí comecei a pegar umas pessoas, umas agentes, para perguntar, cara e tal, um brasileiro assim. Aí ela veio falar comigo e falou: ó, eles não vão deixar ele entrar. Porque aí eles falaram que, tipo, negaram a entrada para ele no país. E não sabiam, né? Ele fazia 5 dias que ele estava levado de um continente para o outro, né? Deu a volta aí no mundo, quase, né? Eu... Meu Deus! E aí Oh, ainda levaram ele para São Paulo depois. Assim, tipo, ele fez França, Europa, Ásia, Europa, América Latina, né? Em 5 dias. Ele fez 5 dias de voo. Aí ele consegui falar com ele, né, antes de ele subir no avião, ele me explicou tudo o que aconteceu. Na Alemanha, eles perguntaram onde estava o documento dele, ele falou que ainda não estava encaminhando, então eles ligaram para a França perguntar se tinha um documento, eles falaram que ainda não, então não deixaram ele passar na zona, na Europa, né? Aí ele falou, tinha uns papéis do casamento com ele e tudo, ele falou, mas sua esposa não está nem aqui, ela não está nem na Europa, então não funciona. Aí tinha um intérprete também que estava lá para ajudar, porque ele fala pouco francês, já um pouco bem melhor do que ele fala inglês, né? Mas não falava inglês, tá complicado. E daí eles deportaram ele por São Paulo. Só que assim, deixar em São Paulo tu te vira, né? Tipo, eles te deportam entre teu país, mas depois, mesmo que tu não mora lá, vai se esse virar, é o né? problema, sim, meu Deus, sim. Nem imagino uma galera assim que ficar deportados toda hora nos Estados Que Unidos. difícil. Porque eles nem moraram no país de origem, né? No caso, ele mora lá, tem família, então já Foi a mais partir do momento que fácil, ele chegou, tava em segurança. sim. Mas quem não imagino, realmente. Eu fiquei pensando nessas pessoas todas naquele momento e acho que, Situação difícil. pois é. E daí eu olhei, ele chegou às 6 horas da manhã em São Paulo e não tinha voo para Salvador até 10 horas da noite. Falei, pô, ele não vai aguentar mais. Aí eu achei no aeroporto um lugar, igual eu tinha achado em Bangkok, que aluga por hora, você pode dormir com companheiro e tal. Aí eu liguei pro cara, reservei. Aí ele, quando ele chegou, eu falei, ó, tu só vai lá, dorme e tudo tá reservado. Eu reservei os voos, a distância, fazer toda a distância, né, para ajudar ele o máximo possível, porque Sim.
já era muito cansado. O bom é que o Thiago é uma pessoa bem tranquila. Eu já Bom, ia ficar internada. isso Eu foi já ia bom. me internar. Não, não sei como ele fez. Sim. Enfim, a gente ficou lá. Foi bom. Ficou 2 meses e meio lá no Brasil. O tempo que eu fui fazer o visto dele, né? Quando eu fui renovar o meu, eu fiz um visto para ele também, em Chiang Mai. Então, aí depois ele voltou com visto certinho, a gente tinha 1 ano de visto. Essa mesma semana que o Thiago foi deportado, minha cachorra morreu. A gente já sabia disso, ela tinha um câncer, então pelo menos eu podia voltar lá ver ela antes dela morrer. Ela morreu quando eu voltei pra Tailândia, tipo, Mas 2 dias. já era velha, já É, tinha. isso. A gente já sabia. Então, assim, quando eu voltei Hum. em janeiro, fiquei feliz, porque se não tinha voltado, nunca mais teria visto ela desde o ano antes, né? Aí cheguei em Chiang Mai para renovar o visto, tava cheia de trauma. Aí tinha meu gatinho lá, tinha um filhote gato que durante o Natal do ano passado, alguém tinha deixado 4 filhotes gatos lá. E eu cuidei deles, e a mulher do prédio também. Aí eu cuidei deles. Todos foram adoptados, fora um. Só um sobrou e ele ficou morando no prédio. Quando eu fiquei internada no hospital, que eu voltei do hospital, ele tava sempre comigo, né? Lá, tipo, um suporte emocional. Aí quando eu vi ele, tava muito feliz e tal, tipo, toda, tipo, era meu conforto, né? Só tinha ele. E aí ele, 2 dias depois, né, tudo feliz com ele, acorda um dia de manhã e a mulher chorando, me falando que ele morreu na noite, que ele foi eletrocutado. Ele tinha pulado do balcão e no poste de alta assim, de eletricidade, ele foi Ah, eletrocutado, assim, improvável, tudo na mesma semana. não. Aí eu tava assim, fui fazer uma Vixe. tatuagem. No momento da tatuagem começou a ter um terremoto na Tailândia. Esse Nesse terremoto que foi bem muito forte, né? foi. Aí eu pensei, não, eu vou morrer essa semana, não pode ser, tipo, Não, que, vixe, que os situação. sinais aí, tipo, eu não sei por que fiquei, né? Não sei. Mas tudo acontece por algo, né? São experiências que no momento são difíceis, mas fazem você crescer de alguma forma, né? Assim, com certeza, porque nesse É, momento realmente não, todo mundo falava, cara, desista, volta já, é muita coisa, já toma um tempo, você voltar no que vem, não sei o que. Eu falei, não. E aí cheguei em Bangkok e só estar com os meninos já, tipo, você sente, aí quando você chega a um lugar, você sente que é daqui que tem que estar, sabe? E sim. tudo melhorou, tudo foi no tempo certo. Aí eu fiz a primeira luta assim na Vazia, só pra voltar na lutar depois de 6 meses, fiz em junho, final de junho. Aí em julho eu fiz o torneio do Super Champ, fiz 3 lutas, Sim, 3 lutas muito boas. Aí depois foi aí que os caras do TIE Fight começaram a ter interesse na gente, né? que Aí ótimo. Sim, o Thai foi. Fight. Só que aí duas vezes casaram luta pra mim e 2 vezes foi cancelado. Aí não Isso conseguíamos. acontece muito na Tailândia, né? Que pode cair a luta no último minuto, momento, né? Isso Pois é, acontece muito. e aconteceu muito. Normalmente, sendo na Tailândia, é mais fácil achar alguém para substituir, mas no meu caso, essas 2 lutas que foram canceladas não deu. Tipo, e tem uma também que foi cancelada no dia da luta porque a rainha morreu, aí não tinha como fazer Ah, nada sim, também. Sim, aí não também. tinha, não era, não podia ser, né? E Não podemos podia falar um ser. pouquinho do seu treinador, do Jos Mendonça e do seu ginásio, o Muay Thai J-Base, né? Então, quero perguntar como é a experiência, né, de treinar com o Jos Mendonça, que tem tanta experiência, né? Ele foi o primeiro brasileiro, né, que ganhou o cinturão lá no Raja também. Ah, o Joyce é ótimo. Ele é. Se você não, assim, se você não saber que ele é campeão, ele não vai botar na sua cara, né? Ele é muito humilde, ele é Muito muito. humilde. Uhum. Não, essa academia realmente é muito especial, eu gosto muito deles. Somos poucas pessoas, mas assim, tem uma harmonia muito legal, sabe? Tipo, cada um tem nada a ver no início, né? Mas tudo juntado eu acho que é perfeito, sabe? E não, o Joyce ele é o último treinador, tipo, eu realmente desde começar a treinar com ele, meio que desbloqueei uma coisa, sabe? Antes, quando subia no ringue, o maior medo que eu tinha era de eu não dar o 100%. Eu não subia com medo de machucar, não subia com medo de perder ou de cansar. Eu subia com medo de, tipo, não vou me sabotear e não vou fazer o meu melhor, sabe? Tipo, vou ficar meio que lutando menos do que eu podia lutar. E desde que comecei, não sei, a treinar ali, a lutar assim,
eu sei que quando subo no ringue vou dar tudo, e eles sabem também, então, assim, tipo, criar uma confiança mutual, né, tipo, e realmente tenho muita confiança nele, ele sabe o que falar pra mim, sabe, tipo, sabe o que falar pra mim pra me dar confiança quando falta confiança, né. Isso é Não, também um dos roles não, do trabalho do treinador, conhecer o lutador, né? Como falar para é, realmente ter um resultado aí, né? E qual tem sido uma das lições mais importantes que o Josh tem transmitido para você? ele fala uma coisa sempre agora, cada vez que alguém casa uma luta pra mim, uma menina ou tal, o início vai ficar, ele fica, de qualquer forma você vence, só escolha como você quer vencer. Ah, Só sim, a frase dele ultimamente. E funciona. Funciona funciona. porque primeiro pensar, putz, bom, assim, claro que vai aceitar a luta, mas aceitou a luta como um desafio, mas no final, quando chega a luta, não é um desafio, eu tô aqui pra vencer, eu vou vencer, né? E ao final venço, e assim, traz muita confiança e vontade de, tipo, de devolver, sabe? Cada vez que eu vou lutar, eles todos estão aqui, você quer fazer o melhor por você, é o primeiro, né? Sim, Mas por ele, sabe? Tipo, o e isso time. motiva muito. Motiva Sim. muito e não deixa tempo pra pensar duas vezes, sabe? E também eu tenho visto no seu Instagram que você tem treinado, bom, também com o Anderson Santiago e com a Jenny Freitas, que ela está lá agora, né? Como Sim, é isso? Bom, eles também são muito bons lutadores, então como é esse ambiente, né? De já lutar com sim. lutadores de elite como eles também, né? Então, a Jenny, o legal é que ela não mora aqui, né? Ela mora nos Estados Unidos, mas Sim, ela vem muito. Cada vez que ela luta no AWS, ela sempre vem. Então, às vezes ela vem uma semana, 2 semanas, tinha uma época que ela veio mais tempo, mas ela sempre vem. E sempre que ela vem treinar comigo, com a gente, né? que ótimo. Então, é muito legal. Gostaria que ela ficasse mais tempo, né? Mas ela tem o trabalho dela lá e tal. Mas quando ela vem, a gente aproveita o máximo, né? Sim. E o Júnior também, né? O Júnior é bem legal, né? Só ele machucar muito a gente, né? Que ele é muito grande, muito forte. Mas assim, Sim. quando tu a mão do Júnior nos sparring, depois tu treina, tu luta aí, mesmo que fosse com a corda, né? Parece que não machuca tanto, né? Meu Deus. Sim, os homens têm muita força também, mas de repente é bom, né? Treinar com eles. É bom. Aí a gente tem o Guilherme, que é muito bom para treinar, porque o Guilherme é o que mais controlado de Sim. todos. Você pode fazer sparring com ele, ele nunca vai te machucar. Mesmo que tu começar a cair um pouco na pilha, ele não vai seguir, ele ficar sempre tranquilo. Então ele é ótimo para treinar o Guilherme. O Joyce também é assim para treinar, ótimo. Aí tem o Rael, que bate em você como se fosse um aparador, né? Mas Ah, como ele é pequeno, ele acha que pode bate forte, né? Não, sim. mas o Rael é muito bom. Realmente ele é muito bom, ele é muito rápido, ele sabe fazer tudo, né? Então, tipo, você treinar com um cara assim, se te colocará sempre em situação difícil, né? Se começar a ficar à vontade, ele vai achar outra forma de te colocar em situação difícil, então te faz crescer e ele ajuda muito também, tipo, de fato, todos, né? Por exemplo, essa última luta, quando teve que cortar peso, eu tinha muito problema com peso, a gente pode falar disso depois, mas Sim, isso eu quero falar também com você, sim. esse é um assunto bem complicado para mim, para todo mundo, eu acho, para as Sim, mulheres em particular, mas ultimamente é exatamente. muito complicado para mim, particularmente. Mas assim, eu tava já deprimida de ter que fazer o peso, estava aí todos falaram, pô, vamos todos na sauna, né? A gente fomos todos na sauna, até fechar, até quase meia-noite aí, todos aí. E assim, deu um ânimo, sabe? Quando tem coisas difíceis para fazer, que tem sua equipe aí com você, faz toda a diferença. Sim, O dia seguinte, antes da pesagem, a gente vai correr ainda, aí o Raio correu comigo no sol, até dar a hora da pesagem, assim, e ajuda, sabe? que Tipo, ajuda muito. maravilha. Uhum. Esse apoio emocional, né, de time, de pertencer a um grupo, né, é Sim, importante. Que ótimo. faz muita Então, diferença. como você descreve seu estilo de luta? Você é Muay Femur? Ou, porque você também é muito bom no clinch, no joelho, nos joelhadas. Como é seu Não, estilo de luta? não sei, eu acho que tem um estilo assim, tem uma forma de lutar, né, que eu vou lutar mais assim, mas não vou falar Muay Thai, Muay Thai, nada não, porque Sim, não acho que seria certo, né. E, assim, vou fazer mais ou menos as mesmas coisas, só que vou fazer elas com outra intenção, dependendo da luta, né. Tem lutas que tem que colocar pressão mesmo, tem que ficar em cima da pessoa. Tem lutas que ficar agarrada quase o tempo todo, né? Procurar agarrar o tempo todo. Tem lutas que não, vou querer ficar na distância. Ao final, vou fazer as mesmas coisas, principalmente, né? O joelho, o tipo, o cotovelo, mas talvez
com outra intenção, entendeu? Então, e eu acho que para poder dizer ter um estilo bem definido assim, tem que ter muito, muito mais experiência. E eu ainda não tenho essa experiência, né? Então, Bom, eu não. tenho visto suas lutas e você se vê com muita experiência no Thai Fight. Eu sei, nos últimos rounds você vai, a pressão é implacável sua. Você desgasta suas oponentes totalmente. Agora vamos Obrigada. falar também do Thai Fight, que foram maravilhosas essas lutas, as que eu assisti também. E quero saber, seu estilo se reflete na sua personalidade também? Ou Você é diferente sua personalidade no ringue e fora? Não, 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 é exatamente isso que tu falou. Eu acho que minha personalidade se vê muito no jeito que eu luto. Sim? Que ótimo, ok. Aí, bom, muitas pessoas falam isso, né? Que o ringue é como o que detecta a personalidade dos lutadores. Não sei. Não sei se Não, estou eu nisso. concordo muito com isso, eu concordo muito com isso. Tipo, Sim. e no meu caso, eu posso dizer que sim, né? Uhum. Essa coisa que você falou, colocar pressão assim, é uma coisa que eu faço na vida real também, então eu acho que combina muito. E também falando da mentalidade, porque quando no Rouge Mindset a gente fala muito, gosto sempre de perguntar, a parte mental acho que é muito importante, né? Então, para você, o que significa ter uma mentalidade forte? Ainda sendo lutadora, dentro do ringue e fora, a mentalidade, né, é importante. O que vocês pensam? Então, para mim, a mentalidade forte é capaz, tipo, de meio que se desapegar um pouco do que tá acontecendo para poder ter a frieza de analisar o que fazer, sabe? Tipo, no reagir, sabe? Porque reagir às coisas de uma forma de reação, né? Às vezes ela te faz errar muito, né? Tentar, tipo, analisar as coisas e tal, para fazer isso tem que ficar calma. E para ficar. E ficar calma, eu acho que te permite ficar forte também, né? Sim. Não ficar reagindo, tipo, no perigo, reagindo a uma coisa ruim. Eu acho que isso, tanto na luta do que na vida toda, né? Tipo, igual eu te contei as coisas que aconteceram com a gente quando a gente chegou, e assim, tenho certeza que tem pessoas que passaram por coisas parecidas, piores, outras histórias assim. Eu acho que, tipo, primeira reação, né, é o pânico, né? Mas o pânico ele não resolve nada, né? O pânico não resolve nada, o medo também, a ansiedade não resolve. É tentar, tipo, ficar naquele momento, né? Sem pensar antes, sem pensar depois, sem pensar agora, né? Eu acho que já se consegue fazer isso, já consegui construir uma mentalidade forte, mesmo se não nasceu com ela, entendeu? Eu acho que é uma coisa que se construi mesmo, que se trabalha, igual você treina. Você tem que treinar, não treinar sua mente assim, de forma clichê, como as pessoas falam, mas de treinar a sua capacidade a processar as coisas e a tomar decisões, apesar da pressão da situação, sabe? E eu acho isso uma coisa que realmente pode trabalhar, eu acho. Sim, e tudo isso no início, né, que você viveu com seu marido aí na Tailândia, no Chiang Mai, tudo isso que você comentou era algo que você também tem que, né, resolver o problema, né, da melhor forma e Sim, continuar. Você ficou aí na Tailândia, não desistiu, né? Você está aí agora, sim. né? Agora quero saber das suas lutas do Thai Fight, né? Eu escolhi três que para mim foram importantes, bom, que eu acho que foram muito boas, foi as que eu assisti. O ano passado, em novembro, a semifinal do Queen's Cup, né? Em novembro que você teve uma luta contra a iraniana, o E, nome é Rogaye Mohammadian, não sei, não sei se estou pronunciando bem o nome, né? Gostei da luta. Bom, número um, quero saber primeiro como é a experiência de lutar, né, com essas cordas, a diferença das luvas normais, sim. a mim me gusta muito, muito porque assim, primeiro não achei assim. Vamos ver, talvez um dia eu vou pegar uma menina que tem uma mão muito, muito, muito dura e não vou falar isso, né? Sim. Mas é tipo, não é tão duro assim do que parece, eu acho. Eu acho que a luvinha era mais seca do que a cordinha. Claro, né? Claro que machuca mais do que uma mão de luvão, né? No caso na final, eu cortei a Judy com um jab, né? Então, assim, Sim, eu vi, corta, sim. né? Só um jab assim, cortou, então assim, arranha também, então tem outras Sim. coisas que com a luva não tem. Mas eu gosto muito, como eu gosto muito de clinchar também, pra passar, é muito melhor. Dá vontade de colocar umas mãos. Eu era uma pessoa que não colocava mão, parece que não tinha. Eu só usava pra defender, e hoje em dia eu tô
tô a fim de colocar mais mão desde que eu luto de corda, porque eu vejo quem entra é que pega, né? Então eu gosto muito. Você gosta. É o famoso card track, né? O estilo É, e da. até agora não teve, não me machuquei o rosto nem nada, apesar de Sim. lutar com corda, então assim, eu tô gostando. Você não teve nenhum problema, eu vi, sim. Então, nessa luta com a iraniana, bom, o round 1, ela começou super agressiva, né? Uma lutadora muito, não sei, começou atacando totalmente no round 1. Isso, sim. Bom, mas quero saber como foi essa luta para você. Que- Então, essa luta pra mim, primeiro foi bem especial, porque minha mãe veio pra Tailândia nessa época, e foi a Ah, primeira vez que ela me viu lutar ao vivo, né? Então, primeiro eu acho que tava mais preocupada com o comportamento dela do que com a luta. Uma lutadora se comporta muito bem, xingo muito a menina, mas ninguém entendeu, graças a Deus. em francês, né? Vocês, então, assim, Sim. não coloquei ela no colo, né? Ela tava assim, sentada lá atrás, não queria ela no colo. Mas ela se comportou bem, ela curtiu muito, ela adorou, então foi Adorou. massa. Isso foi a coisa, tipo, mais especial dessa luta. A primeira luta de cachoeira também que eu fiz, né? No caso. E assim, é uma menina que é difícil lutar, no sentido que vem de tudo. Vem de tudo e não tem tempo das coisas. Ela só tem um débito muito grande, tem muita velocidade, ela vai explodindo e vem de tudo. Vem chute, mão, cotovelo na mesma distância, vem de tudo. Tipo, assim, eu já via que ela era um pouco assim, mas eu acho que ela apostou muito nisso comigo, pensando talvez que ela conseguia resolver no primeiro round, né? No caso, ela deu tudo dela no primeiro minuto da luta. E o meu errou nessa luta, como todo mundo fala, uma equipe falou pra mim, é que eu tava tentando me ajeitar certinho pra poder clinchar. Só que com uma pessoa assim, você não tem tempo de se ajeitar. E é só pegar e começar brigando um pouco pra depois, quando a pessoa começar a baixar o ritmo, já você começar a se ajeitar mais. Por isso que demorei um pouco a conseguir impor de fato o clinch na luta. Mas já no final do primeiro round, quando comecei a responder com o cotovelo, eu vi que ela começou já a dar passo para trás. Aí ela começou já a respeitar um pouco mais. A partir do segundo round, ela só ficou recuando, né? Já isso mudou no final do primeiro round e ela cansou muito também. Sim. Por ter dado muito dela e por depois ser presa no clinch. No clinch, obviamente, não era uma coisa que ela estava à vontade, né? Então ela se cansou muito. Uma pessoa que não gosta de clinchar se desgasta muito mais, né? Faz muita força, fica nervosa, né? Então é assim que a gente consegue realmente desgastar eles, né? Mas nos nervos, né? E aí acho que foi o que aconteceu. Ela me deu muita queda, eu tomei umas 10 quedas nessa luta. Toda hora Sim, sim. uma queda, caía. Mas assim, toda hora. Minha avó ficou chorando, pensava que ela tomava queda, tomava um nocaute. Eu expliquei Ah, pra ela que não. que não acontece nada. E Uhum. assim, uma luta aqui na distância, eu acho que eu tinha mais timing do que ela, eu acho, mas não Sim, conseguia colocar porque eu me encontrava ou muito perto ou muito longe dela para bater, sabe? sim. Porque ela ficava entrando, fazendo aquelas coisas dela e saindo. Então, assim, eu nunca encontrava a boa distância para bater, para chutar. E quando encaixava o chute, ela pegava, derrubava. Tá meio chato para lutar mesmo. Uma luta que a ser resolvida no clinch mesmo. Eu acho que não tinha muito O mais terceiro que round foi emocionante. Você já pegou ela no clinch, né? E já aí nas cordas, ela já no chão. Muito, muito emocionante. O terceiro round para mim foi o melhor. Uhum. isso, eu acho. Sim. Não, e como é o ambiente? Como é essa. Porque eu vi que eu nunca fui para esse Thai Fight, mas se vê o ambiente muito bem, muito lindo, né? Como é Hum. essa vibra desse estádio? Bom, não sei se é estádio, Então, como se o Thai chama. Fight League, no caso, nessa luta, foi no Thai Fight League, que é um Thai Fight que aconteceu cada domingo no Sim. stadium aqui em Bangkok. Aí é diferente do Thai Fight grande. O Thai Fight grande, Ah, ele acontece. Não dizem que vai ser cada mês, né? Mas cada mês é uma província diferente. Então eles construíram um set assim fora, que fica aquela assim, cena assim, que tem um é povo aí lindo. na rua. Isso é muito legal. Então, os dois TIE Fight realmente eles têm uma energia e um público bem diferente. O League é legal, porque é um estádio também e tal, mas é é porque vai na televisão, né? Tipo No, assim, tem no um canal 8, né? No Channel 8, sim. Essa? eu não sei Acho que se sim. ainda ou se mudaram, mas Ah, tá. antes tinha Estava muito ela. lotado, eu vi, né? Agora, assim, Lotado. os TIE Fight grandes são lutados, porque na rua,
Aí realmente você. É muito legal essa energia. Eu gosto muito mais de lutar no grande, porque vai ter um povo que tá aí, vem ver, e assim, as pessoas realmente amam o Thai Fight, amam o Muay Thai, né? Então, assim, Sim. quando você sai, até do ensaio da pesagem, eles estão aí te olhando, eles vêm pedir foto, eles vêm atrás de você, eles realmente estão curtindo muito. E assim, são provenças bem simples, bem humildes, assim, e de trazer um evento assim, ó, que eu acho que é o governo, né, que faz isso acontecer, né? É muito Sim. especial, né? Isso é a parte bem que eu tô É parte gostando. da Assim. cultura totalmente, o Muay Thai, né? Cresce em No Olímpico não inglês. tem tanto isso, né? Porque é no estádio, é no Bangkok, Sim. mas no Thai Fight grande sente bastante isso. Então, uma vez que você ganhou contra a iraniana, né? Como foi isso? Como você se sentiu já para a final contra a Judy Humber, né? Que, Aham. bom, uma final com duas europeias, né? Ela da Escócia, você francesa, né? Também não tinha tailandesas aí, né? Eram duas europeias na final da Queen's Cup. Sim, então, quando a gente luta, porque a primeira luta que é do torneio foi a primeira luta mesmo das quatro meninas, né? Então, assim, a Sim. gente ainda não sabia quem ia ser a outra, que a Judy e a Fassai ia se enfrentar, a Fassai que era campeã do Thai Fight. A gente sabia que ia ser uma ou a outra, né? Sabíamos que em dois casos ia ser luta difícil. Mas ia ser duas lutas bem diferentes, mas duas lutas bem difíceis. Aí, no caso, elas iam lutar, só que teve inundação no lugar onde elas lutaram, iam lutar, então foi adiado de uma semana a luta delas também. Teve uns problemas assim. Então a gente subiu, assistiu a luta delas, acho que aconteceu certinho 21 dias antes da final, né? Aí a Judy venceu, elas fizeram uma guerra, né? E aí depois a gente só. Assim, o treino não muda tanto, né? Porque não é em 2, 3 semanas que você vai treinar para uma luta, né? Você tá treinando o ano todo. Nesse período você vai intensificar o ritmo, né? Vai tipo, fazer mais para se cansar, para ficar pronta, né? Mas não é aí que vai aprender coisas novas, né? Você vai treinando. É a consistência do ano todo que faz que você evolui, né? Nesses períodos o ritmo vai ficar só mais intenso, né? E assim, se preparando mentalmente também para a luta, né? Porque é uma menina que eu, quando comecei a lutar mesmo, a treinar para lutar, eu já assisti a Judy aqui, lutando na Tailândia, ganhando de muitas pessoas, assim. A Judy é uma lutadora que eu respeito muito, né? Que eu assistia muito. Então, claro, o primeiro pensava, pô, vou lutar com ela, né? É massa, né? Uma menina que é grande, que é forte, né? E assim, mas o Joyce colocou muita confiança em mim e realmente entrei confiante. Entrei muito confiante. Ao início, quando a gente viu o card do torneio, eu vi quem era o torneio, eu falei, ufa, vai ser difícil, né? Tipo, eu tava torçando pra não pegar lá do primeiro, né? Mas assim, mas assim, realmente ao longo do treino e tal, e do tempo que vai passando, você não tem mais esses pensamentos, né? Você tá só se preparando cada vez mais e ficando mais confiante do que aconteceu. E isso eu realmente eu acho que devo muito ao Joyce por isso, né? Querer colocar muita confiança Sim. em mim, né? E acabou que eu fico confiante também. E Adorei a, essa luta muito intensa desde o round 1, foi uma troca de tudo, né? Foi um foi uma show técnico, gostei muito dessa luta. foi uma guerra mesmo, que acho que as duas sabíamos que ia ser assim, né? De fato, na pesagem a gente conversou bastante, né? E assim, as duas sabiam que ia ser uma guerra mesmo. E foi, né? De tudo, né? Não dar tudo no sentido de fazer as coisas mais bonitas possível, da melhor forma, não, é dar tudo, tipo, eles falaram pressão, pra cima o tempo todo, é o que eu fiz, mesmo que não tava cansada, quando falaram que ia ter o quarto round, assim, beleza, vamos lá, mais um, né, e dar tudo até o final mesmo, até ficar Sim, exausta, porque né. foi um empate, né? No terceiro round, foi empate, Foi não, teve que ter um quarto round para decidir a luta. pra a luta. E a gente não entrou favorito, né, isso é um fato, né, tipo, Sim, todos os eventos têm seus favoritos e dá pra sentir, né? Até quando você assiste uma promoção que querem valorizar um mais do que outro. E, cara, foi óbvio pra gente quando a gente chegou lá. Foi óbvio, tipo, ela ganhou da Fassai, né? Então, da campeã deles. Então, a partir desse momento, eles investiram tudo nela. Eu nunca era pra eu ser ganhar um torneio, de fato.
Tanto que o dia que a gente fez as fotos, na primeira fase do torneio, eles nem me fizeram fazer as fotos com a roupa preta. Todo mundo faz normalmente as duas cores, né? No Super Champ, você, quando tá lá, vocês fazem azul, fazem vermelho, pra assim já ter as fotos, e no dia que for tá num corner no outro, já tem, né? No caso, eu só me deixaram de branco, né? Não fizeram nem a foto preta, pensando que eu não ia ganhar de nenhum, né? Aí eu final venci, né? E surpreendeu, acho que surpreendeu bastante, né? Muitas pessoas, fora do meu equipe, Sim, que que eles ótimo. sabiam que ia vencer, mas fora deles, todo mundo pensava que eu ia perder. Ela mesma, eu acho que ela pensava em ganhar ela 100%. E assim, então a gente tinha que fazer o dobro, porque a gente não entrava favorito, né? E a gente sabe, né, que favoritismo também pode influenciar o resultado, né? Então a gente sabia que não tinha como deixar dúvida, né? Tinha que fazer 1000 vezes mais. E o que a gente tenta fazer, né? Você pensava que ia ter um empate no round 3? Ou qual era o seu pensamento nesse momento? Oh, Eu, sinceramente, eu achei que tinha vencido. ok. É uma luta bem equilibrada e parelha. Sim, Não foi é uma muito luta que, tipo, equilibrada. Uhum. isso, que é... Mas como assim, no TIE Fight eles insistem muito no fato que eles querem que você seja agressivo. Eles falam no ensaio, na pesagem, que assim, se você andar para trás, já você tá perdendo. Eles falam isso mesmo. Eles falam, vocês têm que ir para cima, tem que ser agressivo. Eles valorizam muito isso. Tipo, então no caso, uma luta equilibrada, onde as duas trocam, as duas se acertam, as duas defendem, mas tem uma que é mais agressiva do que a outra, na visão do TIE Fight tá levando vantagem. Né? Então, como era o caso da nossa luta, que apesar da trocação ser equilibrada e tal, quem buscava mais luta era eu. Então, já sou isso para eles e um critério. Eles falam toda hora. Então, para mim, o terceiro round já tinha ganhado, mas também eu imaginava que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer no sentido que sabia que tinha favoritismo e que se para isso não acontecer, tinha que fazer 1000 vezes mais, como eu falei. Não Então já deixar de ter nenhuma dúvida, né? Sim. exatamente. E mesmo assim, deixaram outro round. Já no quarto, tive que fazer a mesma coisa. Só que no quarto, as duas estávamos mais cansadas, obviamente, né? Só que aí consegui continuar fazendo o que estava fazendo nos 3 rounds e deu certo, né? Sim, você pressionou já no quarto round, já você foi, né, pressionar em cima dela, né, para não deixar nenhuma dúvida. E como foi esse momento já quando disseram que você ganhou a Queen's Cup? Ah, Qual é o sentimento que você pensou nesse é muito, momento? é muito louco porque você, tipo, eu tava exausta assim aqui, né? Tava muito. Não é exausta assim de ter morrido no gás, mas exausta de ter dado tudo de mim, sabe? Então, assim, você já tá aí, mesmo que eles falam. Naquela hora, qualquer coisa que eles vão falar já é um alívio, né? Porque você tá. Acabou, Sim, né? Mas, assim, não, tava muito feliz porque, assim, o 2025 começou no hospital e terminou com o cinturão TIE Fight, né? Então, assim. exatamente. Como mudou, né? Uhum. Incrível, que maravilha, realmente muito sucesso aí na TIE Fight. E outra luta que eu quero falar também é no março, né? Umas semanas atrás você teve essa luta contra uma outra francesa, Elsa Valo. Essa, bom, eu acho que essa foi muito, não foi uma luta tão difícil para você, sinto, né? Como Não, foi foi uma sua experiência? Eu acho que toda luta é difícil por uma questão ou outra, né? Tipo, Ok, não pode merecer ninguém, né? Nem antes, nem depois, né? Mas, assim, com certeza não foi uma luta como a Judy, né? A Judy já sabia que era sim. uma luta muito difícil, né? Eu sabia, essa aí, não, mas era uma boa luta para começar o ano, né? Sim. Era uma boa luta para começar o ano. E, assim, como agora eu tô lutando um peso mais pesado, eu tô lutando com meninas mais maiores, né? Mais altas ou maiores do que eu. No caso, ela é mais alta, né? Bem mais Sim. alta do que eu. E eu gostei, assim, porque tá. Não só para mostrar para os outros, mas eu já sabia disso de mim, porque eu treino com gente maior, mas Sim. eu acho que é bom começar a mostrar também que eu luto até melhor com gente maior do que eu, entendeu? Porque antigamente, como eu lutava mais no 54, 55, no Brasil eu lutava 55, no caso, né? Eu pesava 59 em peso normal, e tá na categoria certa, mas assim, fazia peso cada 3 meses, 4 meses, então assim, o corpo não ficava tão impactado. Então eu lutava com meninas. No Brasil era no tamanho mesmo.
Às vezes será menor, mas em geral, na luta mesmo, que o Brasil corta muito peso também, as meninas e tal, são meninas grandes, altas. Sim. Mas na Tailândia, quando eu cheguei, quando eu comecei a lutar, no caso, no torneio do Super Champ 54, né? As meninas eram menor do que eu, né? Uhum. No final era um peso off parecido, né? 59, 60 quilos máximo. Né? Mas eu era maior do que elas. E assim, tinha uma vantagem, mas para mim, na verdade, não é tão vantajoso, porque não é a mesma velocidade e tal. E eu, sinceramente, eu tô gostando de lutar com essas meninas maior do que eu. Não maior no sentido mais pesada, mas dá outra possibilidade de lutar e eu tô gostando disso. Muito Então, a coisa versátil você. Que ótimo. isso aí de lutar com gente do seu tamanho ou maior, acho que te faz ser mais versátil do que lutar com menor. Porque lutar com menor acaba um pouco limitado no sentido que vai ter que jogar na distância, mas vai ter que não vai poder brigar na distância deles porque você já vai ficar muito perto, entendeu? Então é bom, mas eu acho que limita um pouco o jogo, sabe? Eu acho. Parece de vai até pensar o contrário, né? Mas na minha visão, Sim. então, assim, eu tô gostando de estar nessa categoria, apesar das meninas ser mais fortes, no caso da Judy, que era bem forte. E essa aí, a última, ela é maior e tal, mas ela entrou num jogo que eu queria o tempo todo, então, não, realmente não criou muita dificuldade de verdade na hora de lutar, né? Sim. Não vi muito perigo nela, não senti uma coisa assim perigosa, né? Primeiro a gente pensou, cuidado não se cortar com o cotovelo e tal, mas quando via com os cotovelos que ela tentava jogar, que tipo, não era perigoso mesmo, não. Sim. E bom, qual foi a luta que você já foi mais difícil para você na sua carreira? Não sei, porque você falou do Super Champ também. Não sei qual até agora tem sido a luta mais difícil para você, já seja mentalmente, tecnicamente, ou as duas. Então, eu acho que mais difícil em termos de luta, assim, de ter que lutar até o final e tal, falar de Judy, assim, mais difícil em termos de adversária, vamos dizer, Sim, eu acho. Em termos de adversária, acho que essa foi a mais difícil. Agora, assim, mais difícil que eu teve, acho que foi a primeira mesmo com a Bianca, porque, assim, primeira luta, eu, eu pesava 58, peso natural, e lutei no 60, porque não queria perder peso. Na verdade, assim, a gente ia mandando peso normal, mas não tinha, então botaram no 60. Beleza. Eu pensei, essa outra estreante e tal, não vai cortar peso também, não. No caso da Bia, ela é mais pesada, ela cortava peso pra lutar os 60. E é muito forte a Bia. Ela tinha lutado duas lutas antes, né? mas isso foi na Super Champ ou foi em Não, que acho que só foi no promoção? Brasil. Ah, no Minha Brasil primeira. foi a primeira. Ok. Isso, Qual é o pra mim, nome assim, dela? Ah, Bianca. Ok. ela treina com a gente, né? Agora tá no Brasil, mas tá com a gente, né? Sim. Joyce. Então, assim, foi muito difícil porque quando subi no ringue, tinha baixada toda a adrenalina. Aí fiquei cansada, não tinha nem energia, nunca senti uma coisa assim. Então eu lutei a luta toda, na verdade, com o coração só, não tinha nada mais. Tava morta, não conseguia, tinha a tunnel vision, né? Não conseguia Sim. ver nada, não escutar, nunca senti uma coisa assim, realmente foi foda. E a gente empatou, né? Foi uma guerra, né? Realmente foi uma guerra que a gente fez. Mas o mais difícil para mim foi isso, porque realmente essa luta tinha. Todo tava ruim. A adversária era maior, mais forte. Já tinha lutado. Eu tinha abaixo da adrenalina, era a primeira vez. Então, assim, foi muito difícil. E quando depois de ser do ringue, de fato, pensei, acho que não gostei, não. Mas depois continuei e assim, gostei. Essa foi Uhum. muito difícil. E Mas qual foi o então, resultado dessa luta? dei empate. Ah, empate. Uau. Empate. É. Ok. Eu venci bem os primeiros rounds, eu acho, clinchando. Só que aí no terceiro round ela me acerta, não sei, uns três chips na cara, mas a cara ia pra trás assim, ó. E Uau. aí deu um empate. Não, foi bem legal. A luta foi uma luta de iniciante assim, acho que foi massa. Você já recebeu algum nocaute até agora? Não. E você já fez nocaute em alguém? Já nunca tive knockdown, né, no copo. O que mais fiz foi isso, na verdade, Não. né, com os Ok. joelhos, várias lutas. E já Uhum. nunca tive uma vez da pessoa apagar com o cotovelo. Com cotovelo, uau. Esses cotovelos são bem, né? É uma arma. É muito dura essa parte, não? Cotovelo, vixe. Corta Se como ele se fosse. luta ou corta, né? Dependendo como você usa ele, né? Dependendo. Ter Uau. dois.
dos Uau. resultados, né? E mentalmente, como você se prepara? Eu sei que você falou que o Jos fala muito com você, dá muita confiança em você, mas você mesma, você tem algo que você diz a você mesma antes de entrar no ringue? O que você faz para se preparar antes de uma luta? Então, esse é um trabalho que eu faço há anos já, tipo, principalmente com minha amiga Ciane, né? Não sei se você conhece, Ciane Marques, que é Não. brasileira, que é professora de yoga. De fato, depois te mando o Instagram dela, que é bem interessante o que ela faz. Uma grande minha amiga, e ela criou um método que se chama Yoga Thai, que mistura yoga com Muay Thai e tal. E eu sempre pratiquei com ela, né, quando tá no Brasil, na distância também, aí ia lá visitar ela. E, assim, ela me ensinou muito sobre meditar, visualizar, toda a controle da respiração. Já me começou a ensinar essas coisas já há anos. E eu continuei a praticar sozinha, né, esse tempo todo. E hoje em dia ainda eu pratico essas coisas. Não preciso fazer tanto como fazia antes, porque agora é mais natural. Não preciso criar um contexto para conseguir me desconectar ou me conectar, né? Então, Sim. consigo entrar nesses estados um pouco como quando quero, e uma coisa que eu faço antes de lutar mesmo, tem os meus rituais, vamos dizer, no dia da luta, dia da pesagem. Essas coisas também traz um conforto, né? Uma sensação de rotina no ritual, ele traz isso, né, para a pessoa, isso é bem importante antes de lutar. E aí entrar no estado mental que eu quero, né? Eu decidi. Aí, naquele momento já me mudo de pessoa, né? Dentro de mim, tem uma coisa que eu coloco de lado e tem outras coisas que eu coloco no centro, né? E aí, esse processo eu consigo fazer com mais facilidade hoje em dia. Não preciso tanto preparo como precisava antes. E, em geral, eu começo a fazer isso, não sei, uma hora antes de lutar, começo já a entrar nesse estado mental, né? E ficar mais na minha, assim, e na hora que entro no ringue, já tô... Não tô outra pessoa, mas tô outra versão de mim, vamos dizer. Focada no que tem que ser. E também desfrutar a luta, né? Você treina tanto para esse momento que também eu acho que é importante desfrutar da luta. Exato. É mesmo. Sim. E agora quero falar desses. Ah, bom, também, uma coisa super importante: você é ranqueada número 2 do WBC, né? E Também. agora vai ser três, Ah, agora é porque 3, sim, porque ok. disputar de cinturão há uma semana, duas, e a menina que era campeã perdeu, então ela passou a dois passou três, a um passou dois e a dois passou três, no caso. Mas, Mas de no qualquer que forma, número 3, número 2 é um ranking super importante. O que significa isso para você? O que representa? não, é legal assim, tipo, vai assim, até o dia que eu for disputar essa cinta, não vou muito assim, como dizer, não vai representar muita coisa para mim, entendeu? É legal, tipo, reconhecimento e tal, mas também não sei muito bem quais são os critérios desse reconhecimento, sabe? Tá, é bom estar aí, já tá ranqueada, mas qual é o valor disso, né, de fato? Eu acho que isso aí só vou saber o dia que for disputar a cinta se acontecer, entendeu? Até isso não vai muito subir na minha cabeça, porque acho que não tem motivo, sabe? Sim, tá, ótimo. Vamos falar um pouquinho dos sacrifícios que você tem. Bom, você começou, que você falou, né? São sacrifícios, muita gente vê, né, os prêmios que você ganha as lutas, mas muita gente não vê o que está por trás Sim. de tudo esses treinos, né, corte de peso. E então, também sacrifícios familiares, porque você está longe, né, da sua família, você está com seu marido, mas longe de casa. Então, Sim. você pode comentar que sacrifícios você tem tido nesse tempo, na sua carreira? Pois igual você falou, para mim a maior dificuldade hoje em dia é respeitar a minha família, porque assim, eu tenho 29 anos agora, eu saí de casa com 18. Eu sempre voltei, né? Porque eu morei em países que me permitiram voltar. O máximo que fiquei longe é um ano sem voltar, mas sempre voltei. Mas assim, eu acho que passando os 25 anos, comecei a ver as coisas diferentes. Eu vejo que eles envelhecem, né? E o tempo que eu passo aqui é um tempo que eu não passo com eles e um tempo que nunca mais vou poder passar, né? Entendeu? Esse tempo, no caso. Então, assim, para mim, o maior investimento e sacrifício que eu faço é o tempo. E por isso que tudo que eu faço tem que ter sentido, tem que ter valor, entendeu? As pessoas com quem ando, as pessoas
com quem passo o meu tempo, com quem treino e tal. Tem que ser pessoas que o tempo que eu passo com eles vale tanto do que o tempo que eu passaria com minha família, sabe? Fora do meu projeto em geral, né? Sim. E isso é o caso aqui, isso que é por isso que sou muito grata por isso. Porque quando eu tô lá, também penso neles aqui, sabe? Isso que é a diferença é que eles são mais jovens, né? Tipo, Sim. mas assim, para mim o maior sacrifício é o tempo mesmo. O sacrifício do copo, claro, é um sacrifício, mas para mim, para mim isso faz parte do esporte, faz parte do que escolhe fazer, então nem vejo muito isso como um sacrifício, vejo só como parte do processo. A saúde, claro, sim, também é uma coisa que é investida, não vou dizer sacrificada, porque eu também passo muito tempo tentar cuidar, Sim. e eu tentando fazer as coisas para preservar ela ao máximo, né? Mas tem um impacto, com certeza. Sim, totalmente. Então, você alguma vez passou na sua mente de parar de lutar ou nunca passou na sua mente? Não, porque assim, quando decidi lutar, comecei tarde, né? Comparando as pessoas que começam mais cedo, que Na com 20 anos Tailândia, desde os 3 anos, né? sim, exatamente. Até no Brasil mesmo, tipo, os meninos aí, o Raio, por exemplo, luta que tem 10 anos, assim, então Uau, tem 50 luta agora com 24 anos, sabe? Então, assim, eu comecei tarde comparando a eles, eu comecei com 24 anos a lutar, de fato. Então, quando eu decidi lutar mesmo, sabendo disso, eu não me perguntei duas vezes, porque é uma coisa que se eu paro para pensar e decidir, perder um tempo que não vou recuperar. Para sim. mim, realmente, é tudo sobre o tempo. Uhum. Então, não, porque vai ter um momento, infelizmente, próximo, né? Por conta da idade, né? Que eu vou parar mesmo. Não é uma Sim. coisa que eu vou poder fazer a vida toda. Então, eu quero, até esse momento chegar, fazer o máximo que eu posso fazer para que quando esse momento chegar, eu ter paz na minha cabeça de ter feito tudo, Que sabe? você fez tudo o que você queria. Uhum. Isso. Eu tenho um objetivo bem específico dentro do Uhum. Muay Thai. E eu quero conseguir, eu vou conseguir esse objetivo dentro desse tempo que eu tenho. Mas, além dele, todo o resto que eu posso conseguir também, eu vou querer. Entendeu? Claro, tem E o dia que. que for acabar, vai acabar. E eu acho que estarei em paz com isso, justamente por ter feito o máximo. Correto, totalmente de acordo. Então, eu também vi na Instagram que você colocou que os lutadores levam o corpo ao limite, né? Com treino intenso, corte de peso. Quero falar disso que que você teve também uma infecção, né, na perna. Como foi isso? Foi depois de uma luta? Em que momento aconteceu tudo isso da infecção na perna? Então, tem muita coisa a respeito desse assunto. Essa infecção na perna aconteceu na semana da luta da final, de Vixe, fato. Na semana mesmo. Saiu assim do nada, a gente tava fazendo os meu parres da Deus. carreira, falei, putz, amanhã eu vou chutar com essa perna que tá zoada. Aí o dia seguinte cheguei, aí o gestor olhou e falou, não, antibiótico. Tava doendo, vermelho, assim. Aí eu tomei antibiótico toda semana da luta, tomei injeção de antibiótico. Isso fez que eu não consegui fazer peso. Já primeiro, só para a infecção que eu tinha, eu podia ter saído da luta, né? Só que nunca foi uma opção para mim. Hoje em dia, como eu subi de peso, né? Quando a gente passa do torneio 54 pro torneio 56 do Thai Fight, tipo, eu tava com 61, a gente ficou 61, porque é um peso adequado para essa categoria. Mais adequado se você faz cada 3 meses. Agora, todo mês já é muito. Porque cortar 5 quilos por mês é muito. Mesmo que Hormonalmente, né? Também afeta as hormônios, né? O afeta ciclo, tudo. tudo. Afeta tudo. E o caso é isso, é que, tipo, Uhum. todo 5 quilos é o que você tem que cortar quando luta. Só que cada mês não dá para uma mulher. É muito difícil. Então, já depois da final, o promotor tinha falado para mim, ó, next time 57, né? Uhum. Beleza, tipo, pra mim, a gente fala, eu falei, tem certeza e tal, não vão ficar muito grande e tal, não, melhor e tal, mas não conversamos mais sobre isso. Eu fui pra França, passei o Natal lá, e me chamaram de novo para lutar 2 meses depois. Na verdade, 2 meses depois já lutei de novo. Não teve nem tempo de deixar meu corpo se recuperar e de tudo, porque ele já tinha acumulado corte de peso desde julho. Fiz um corte em julho, um corte em agosto, fiz um em outubro, dois em outubro, Uhum. início de mês de outubro, final do mês de outubro, essas duas lutas foram canceladas. Fiz em novembro, fiz em dezembro. Então, meu corpo já tinha acumulado 6 cortes de peso em 6 meses. Ixi. Então, assim, quando eu cheguei na França, eu fiz fazer exames.
de sangue e a gente viu que tinha uma deficiência hormonal, assim, que não estava produzindo suficientemente hormônios e tal. E com todos os sintomas que eu tinha, eu fui ver uma especialista, ela achou que talvez eu poderia ter endometriose. Então, me mandou fazer teste. Só que, como eu já tive que voltar, não teve nenhum tempo de fazer o exame, porque esse exame, ele demora muito para você conseguir fazer. Então, o exame que eu consegui teve que cancelar, porque tinha que voltar para a Tailândia antes. Então, ainda não fiz esse teste, de fato. Só que, de fato, como é uma doença que não tem tratamento, pensei, bom, o que vai mudar eu saber agora ou eu saber daqui a uns meses. Então, vamos deixar para cá. Sim. Tem uma nutricionista que faz o máximo que ela pode para poder fazer programas anti-inflamatórios para mim, adaptado a cada fase do ciclo. Realmente a gente faz tudo que pode fazer. Só que aí, nesse tempo, não teve nenhum tempo, porque deu 2 meses antes da próxima luta, não deu nenhum tempo o meu ciclo, tipo, se equilibrar. Meu corpo, de fato, minhas lesões voltar, porque minha perna, depois de fui fazer exame, ainda tinha sinal de lesão, assim, porque ele explicou, o médico, que foram muitas microlesões, que acabou que a bactéria ficou embaixo, entendeu? E aí, não tinha nem tempo realmente de se recuperar, porque quando voltei a treinar aqui, já saiu de novo, saiu pouco, mas saiu de novo, então, assim... Mas antibiótico, não? Vixe. Não, nessa época eu não tomei mais. Tomou agora, que ficou doente de novo. Ok. Então, assim, aconteceu isso, agora a gente pediu para subir o peso das lutas. Porque, no caso, não é... Provavelmente vai ser a menina muito, muito maior do que eu, porque a gente pediu 57 mil, mas vamos ver o que vai acontecer. Sim. Mas também, tipo, não tem outra opção, porque no corpo não consegue fazer o peso todo mês, assim. Não consegue. Então, qual é a ideia para você? Quantas lutas você planeja ter nesse ano, 2026, mais ou menos? Cara, é uma a cada mês, quase. Então, é uma a cada mês. Sim. Vixe, uau. Okay. Tem um contrato agora com eles, né? E assim, sempre no Thai Fight? Ou você pode lutar em qualquer promoção ou só a Thai Fight por agora? Esse é a promoção no Thai Fight. Tá, ok. Você é a rainha do Thai Fight. E vai ficar dessa forma também, né? Aí esse é a segunda Thai Fight. Tem o próximo torneio, né? Que será no... Então, acredito que até outubro devo ter uma luta normalmente todo mês. No caso, vou lutar dia 5 de abril, parece. 5 de abril, ok, já, quase. Mas pode mudar a data. Eu sei que vou lutar aí mas... Então, assim, é sempre esse negócio, porque aí agora lutei. No dia seguinte da luta, fiquei doente, mas comecei a ter conjuntivite, comecei a ter garganta doendo. Aí esperei 5 dias, que meu médico é o Joyce, né? O Joyce é meu médico. Ele faz de tudo. Quando eu tô doente, ele que prescreve remédio, então ele falou, primeiro tomar isso. Aí eu tomei. Se não melhora, tomar um antibiótico. Aí não melhorou, tomou um antibiótico. O médico veio em casa, que a gente tem um médico que vem em casa fazer o soro pra gente e tal. E aí, como fiquei doente, chamei ele veio aqui em casa. E aí ele falou, pode durar umas 2 semanas ainda, que baixa, idade baixa, aí tava a garganta doendo, tá tudo. Aí ele me deu um soro também para ajudar. Aí melhorava um pouco. Aí eu voltei a treinar já, tipo, mais leve, assim. Mas cada vez que pensava que melhorava, piorava de novo. E hoje em dia ainda tô doente, de fato. Eu lutei, ela dia quanto que lutei? Dia 1, lutei. Faz 18 dias que eu tô doente ainda. Esse é o sistema imunológico, né? Que está um pouco debilitado ainda, de alguma forma, né? Sim. Muito. E assim, passo por fase. Sim. Agora estou na fase de expirar o tempo todo e ter o nariz entupido. Então, assim, ainda não estou recuperado 100%. Sim. E é chato, porque você pensa, pô, luto, fico 2 semanas doente, aí eu tenho que me recuperar para a segunda treina forte. Essa semana ainda assim eu treino de boa, tudo bem, mas semana que vem tenho que treinar forte para poder ter 2 semanas para me preparar para a próxima luta, né? Então, assim, se for só lutar só, tudo bem, mas tem que fazer peso também, entendeu? E mais uma vez vai, tipo, então, isso é difícil. Isso é difícil e a gente ainda não acha a solução. Acho que somos muitos a procurar a solução. Os meninos também passam por isso. O Rael tem a mesma situação do que eu. A gente ficou doente no mesmo dia. E a gente ficou nessa aí. Doente, melhorar. E aí ele ia lutar ontem, teve que cancelar a luta.
Meu Porque Deus. também ainda tá assim, um dia a gente se sente bem, aí treina, aí o dia seguinte tá zoado, né? Às vezes se corta algumas coisas, quando eu vejo que eu fico falando, me repetindo muito. Sim, não, mas tudo, não, tudo foi ótimo. É parte da sua história, do que você tem vivido lá na Tailândia, não, tudo faz parte, né? Ok. Então, o último que você falou é que o Rael, né, Sim, teve que cancelou a luta de último momento também. isso. Então, assim, uma coisa realmente que não é só as mulheres por ter ciclo e tal que a gente sofre. Porque, assim, a gente acha que a gente vive uma vida equilibrada, porque, assim, por exemplo, a gente luta, descansa uma semana, aí faz uma semana treina de boa, faz uma semana treina forte, faz a semana do peso, luta. Para mim é equilibrado, mas ontem foi uma clínica de fato para fechar uma parceria com eles e falar essas coisas. Eu falo, não, mas para você parecer equilibrado, mas não é. O seu Não, corpo já é demais. Mesmo que você acha que tá balance, né? Então, sim. assim, vamos vendo como é o jeito certo de fazer as coisas. Sim, exatamente. Também isso faz parte também da parte mental, né? Porque e também descansar é parte do treino também. Precisa Exatamente. esses momentos de descanso mental, físico também. Como eu falaria, não sou Anderson Santiago. Ah, sim, totalmente. Ele sempre fala. Não, ele faz bem. Ele fala disso também. Então, agora, olhando tudo que você viveu até agora, né? Do que você mais se orgulha? De tudo que você tem, do tempo que você tem estado lá na Tailândia. Cara, falar assim, falar a verdade, a coisa que mais me orgulho na Tailândia não é nem respeito à luta, mas o que eu fiz ano passado, quando resgatei meu gato. Sim. Assim, tipo, pra mim, assim, claro, como te falei, né? Começar o ano no hospital e terminar ele com o cinturão TIE Fight, realmente só essa imagem assim me orgulho muito, né? Mas o que me orgulho mais, eu acho que, apesar de ser ritmo de vida que é intenso, que é complicado, que é difícil, de ter conseguido também construir outras coisas nesse ambiente, sabe? Eu acho que isso é muito difícil, porque a gente às vezes fica tão dentro do que está fazendo, tão focado em treinar, em lutar, dando tudo de si, que esquece um pouco o restante, né? Em vez de usar isso para criar outras coisas. No caso, ano passado, eu achei um gato na rua que estava morrendo, mas morrendo mesmo. Nunca tinha visto um gato desse estado, eu acho que estava morto. Eu me aproximei só porque fiquei com pena do Era cadáver. bebezinho Não, ou gato adulto? Ah, era grande. E daí eu vi que ele estava respirando ainda. Aí pensei, não posso seguir caminho. Eu saía do treino. E aí eu peguei esse gato e fui procurar uma clínica em Bangkok toda. Fiz várias clínicas, porque primeiro acharam que tinha um fungo, primeiro não, assim, para deixar ele internado. E assim, por que eu tô contando essa história? Porque eu acho que tem muito a ver com o Muay Thai. Porque no caso, quando eu resgato esse gato, que a clínica me falou dos gastos que ia ter, não tinha nem condição de pagar. Mas eu falei para eles, ó, faça, eu vou achar um jeito. Daí eu fiz vaquinha que online. ótimo. E, cara, graças às vaquinhas, consegui pagar os gastos dele. E essas vaquinhas, quem pagou foi a galera do Muay Thai, entendeu? Comunidade do Uau, Muay Thai. Na França, no Brasil. Gente mandando Pix, gente mandando uau. euros. Todo mundo ajudando assim, sabe? Tipo, e assim, consegui pagar os gastos dele. Até não consegui pagar. Na hora que não dava mais dinheiro para pagar o hospital dele, peguei ele em casa. Ele ficou 8 dias no hospital e depois ficou em casa e foi eu que fiz tudo sozinho. Trocava o curativo, dava antibiótico, tudo isso. Quanto tempo foi de recuperação do gatinho? Cara, muito tempo. Demorou, assim, para ele realmente se recuperar, mas ele ficou em casa de junho, que encontrei ele até dezembro. Porque aí depois disso, eu me apeguei muito nele, não tinha como deixar ele para adoção, né? Queria trazer ele. Então, pedi para minha mãe se ela aceitava adotar ele. Ela falou que sim. Então, depois tinha como pagar os gastos para trazer ele para a França, porque é muito caro, tem que fazer exame, tem que fazer vacina, tem que fazer teste, tem que Sim. fazer um monte de coisa, passagem. E foi bem na hora que começou o torneio. Então eu tinha essa responsabilidade no torneio de vencer o máximo possível, né? Para vencer os bônus, porque tinha bônus. Eu ganhei muitos bônus no torneio. Uau, E com esse bônus eu consegui pagar uau. todas essas coisas para trazer ele. Hoje em dia ele mora na França. Ele é É um gato gordo. afortunado, hein? Viajeiro. Assim, o que mais me orgulho é com, assim, parecendo
para algumas pessoas, mas eu sou muito apegada nos bichos, então. Mas assim, com o Muay Thai, né? Com a comunidade do Muay Thai que tá se criando, né? Consegui salvar esse gato e com o meu trabalho, né? Os bônus que eu ganhei, eu consegui trazer ele lá. Então, assim, eu tô muito orgulhoso disso, das Que coisas que... maravilha. Entendeu? Qual é o nome do seu gato? Ele se chamava Lucky, porque quando eu cheguei no primeiro dia Totalmente. Ok. que ele, aí cheguei na clínica perguntando o nome, eu falei, eu nem conheço ele. Tipo, aí eu falei Lucky, mas hoje em dia a gente chama ele de Lulu. Lulu. Ah, muito bem. Ah, que é um gato afortunado e chegou na sua vida também por alguma razão, né? Você encontrou E ele ali. ele Uau. é muito. Tem muita gratidão, né? Dá pra ver que ele tá Isso muito feliz. fala muito bem de você, Ju, porque muitas pessoas podem ter visto o gatinho e deixa aí, né, na rua, morrendo, né? Que é uma parte No muito caso, isso humana. na Sim. academia a gente resgata gato. Com o Joyce e a Suga, a gente resgatou 10 gatos ano passado. A gente deixava os gatos na academia e tal. Então, tipo, não é só eu, uma equipe mesmo, a gente te ajuda muito os bichos. Tem tantos gatos na Tailândia, né? Sempre em todos os ginásios tem, não sei, muitos, sim. Então, quais são os seus objetivos para esse ano? É lutar cada mês, como eu Sim. falei, vencer, fazer crescer, né, em termos de experiência, de adversários, tudo isso, né, estar aqui. E pro ano que vem tem um objetivo outro, mas que ainda não posso falar, porque tem Não, um contrato, né, e tranquila, sim, não faz parte desse contrato, claro. mas ano que vem vai ter outras coisas Que ótimo. maiores. Sim. E algum objetivo fora do ringue? Algum sonho que você tenha que queira completar nesse ano ou no próximo? Então, por enquanto, em termos de sonhos fora do ringue, eu realizei muitos deles já antes, né? Então, por enquanto, não tem outros. Por enquanto, o meu foco é nesse, no ringue, e tentar crescer, como eu te falei, também fora do ringue, mas em relação ao Muay Thai, né? Que seja. Eu tô tentando fazer um pouco de conteúdo, essas coisas, ultimamente, para tentar atrair marcas, patrocínio e tal, uma coisa que não fazia antes e que hoje em Sim. dia vejo que é interessante. E também criar mais awareness, né, mais consciência a respeito de algumas coisas dentro da luta, né, aproveitar esse gancho para isso. Então, vamos ver se isso traz alguma coisa, levar a algum lugar. Sem dúvida vai É uma ajudar. coisa que estou tentando. Sem dúvida vai ajudar Sim, outras pessoas que querem ir para a Tailândia, né? Conhecer desde dentro. Não, todos esses conselhos que você possa dar são muito úteis, sim. Uau, muito bem. E agora, que conselho você pode dar às mulheres, mesmo lutadoras ou não, que estão tentando conquistar algo importante, mas que talvez o medo paralisa elas, né? Ou que têm dúvida delas mesmas? Que conselho, Ju, você pode dar para as mulheres? ficar consistente no que está fazendo, que se tem um objetivo, um sonho, alguma coisa assim que é muito importante para você, é confiar no processo, assim, consistência, que coisas que não fazem parte do plano vão acontecer o tempo todo, em todos os ambientes, né, que seja na luta, na vida, vai acontecer o tempo todo, mas não vê elas como fracassos, nem como, tipo, passo para trás, mas ver isso como parte do processo e ficar consistente apesar disso, né? E continuar acreditando em você, no que você quer fazer. E às vezes o progresso ele não é assim, né? Ele é assim, né? Tipo, e acreditar que faz parte, né? E o mais difícil das coisas sejam, o mais duras vão te deixar também no final, né? Sim. Bom, e a gente tem uma frase, dominar sua própria mente. O que significa para você dominar sua própria mente? Eu acho que tudo, né? Porque a partir do momento que você consegue fazer isso, o resto segue, né? O resto segue, porque não no sentido que vai ter um superpoder e ter sobre as coisas. Porque não, tem coisas que são fora do seu alcance, fora do seu controle, e muitas coisas são. Mas a partir do momento que você tem esse controle sobre você e sobre as coisas que você pode controlar, eu acho que já tá um passo para frente, entendeu? E o restante é aceitar o que você não pode mudar e ao mesmo tempo ter a força, a disposição de mudar o que você pode, né? E acho que ter a capacidade de fazer essa distinção vai fazer você ter mais controle em você. E esse controle em você dá essa capacidade de fazer a distinção. Acho que é ciclo Totalmente. É virtuoso. um ciclo virtuoso, né? Então, pode compartilhar para a comunidade do Rouge Mindset que queira acompanhar suas lutas,
suas redes sociais, por favor. Tem meu Instagram aí, Ju Borel. Uhum. A Ju Borel com um Uhum. negócio ali embaixo. Sim. E só isso que eu uso. Perfeito, sim. Obrigada, Ju. Foi um prazer. Muito obrigada pelo tempo, porque você Obrigada já por vai você. treinar dia lá, né, na Tailândia. Foi um prazer. Obrigada por toda essa honestidade e se abrir para falar a sua história, né? Como foi, como começou tudo tão difícil na Tailândia, mas você superou todas essas provas e podemos falar disso, né? E até agora que você um giro de 180 graus começou um pouco difícil, mas terminou sendo a Queen do Thai Fight. Incrível. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada por estar aqui e aí contar sua história, que foi muito interessante. Mas obrigada por me ter aqui também. Sim. Que seja um ótimo dia para você, Ju. Também para você. Tchau. Tchau, Bom obrigada. dia. Tchau. Tchau. Isso foi Rush Mindset. Domina sua mente.